Hoje nós vamos falar sobre tanque séptico e disposição de lodo gerado nessas unidades. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Guia de Saneamento, aqui quem fala é o professor Thiago Belli. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, sobretudo quando a gente pensa em tratamento descentralizado. Quem acompanha o canal aqui sabe que a gente está sempre discutindo ali um tratamento mais voltado para luz ativados, para retores usuários, ou seja, para grande escala. Mas e quando a gente pensa em tratamento descentralizado, tratamento no local? Quais as alternativas? Bem, nesse vídeo a gente vai ver que as unidades como o tanque séptico, seguido de filtro anaeróbio e o sumidouro, pode ser considerado como uma alternativa quando a rede coletora não existe no local ou quando você está considerando aqueles municípios de pequeno porte, né, onde o investimento em saneamento às vezes é um pouco deficitário. Então, o assunto da nossa web aula de hoje vai tratar sobre fossa, filtro e sumidouro e também o que fazer com o lodo gerado nessas unidades. Pronto, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o sistema proposto aqui, o nosso tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. Para ilustrar um pouquinho essa temática, eu acho que é sempre bom a gente olhar para os números e entender qual que é a relevância desta abordagem para o sistema de tratamento como um todo, né? Frente às outras alternativas, quanto isso representa, né? Para a gente justificar aí o porquê de se debater isso, né, aqui no canal. Bem, como vocês veem aí na tela, pessoal, vejo que aproximadamente, né, um número aí que a IWA, a nossa International Water Association, traz para a gente é que o esgoto gerado por aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas em todo o mundo, ele é destinado a sistemas locais de tratamento, onde se inclui o combo fossa, filtro, sumidouro. Veja então que é uma quantidade bastante representativa frente à população total, né? E se a gente fosse expressar isso em volume, né? Qual o volume de esgoto que esses 2,7 bilhões de pessoas produziriam? Para a gente ter uma noção, então, da importância dessa tecnologia aí que a gente vai discutir hoje. Bem, se a gente fizer uma continha bem rapidinha, pessoal, e considerar que cada pessoa consome, em média, 150 litros de água por dia, tá? E aí, fazendo uma aproximação, né, supondo que todo esse volume de água fosse convertido a esgoto, daria para a gente uma vazão diária de 405 milhões de metros cúbicos. Tá? Número gigantesco, né? Às vezes a gente perde até um pouquinho a noção desse número. Então, só para a gente comparar quanto seria isso, seria mais ou menos 162 mil piscinas olímpicas cheias de esgoto todo dia, que são destinadas a sistemas locais de tratamento, no qual se inclui a fossa, né? Claro, não é só na fossa, não só no combo, que fossa, filtro, sumidouro, mas sistemas locais de tratamento como um todo. Então vejam que é bastante representativo, né, pessoal? É uma forma muito utilizada no planeta aí para dispor efluente, né? Efluente sanitário. Apesar de ser um sistema de tratamento simplificado, pessoal, não quer dizer que dá para fazer de qualquer jeito. Ou seja, existe NBR que orienta a construção adequada do combo, que a gente vai ver hoje aqui, tanque séptico, seguido de filtro anaeróbio e sumidouro. Tá? Então a NBR lá de 1993 a 7.229 orienta para a construção dessas unidades que a gente está discutindo agora. Tá? Então, apesar de ser simples, sim tem critério de engenharia envolvido no seu dimensionamento. Tá, e aí eu te pergunto, né, como funciona um tanque séptico? Né? A gente já viu que dá importância, a gente já viu que tem algumas NBR aí, a gente já vai ver outras, inclusive, que orientam a execução do projeto, né? Mas como é que funciona? Então, basicamente, um tanque séptico é uma unidade aí, pode ser circular, prismática, que, vou ler para vocês aqui a definição que está lá na NBR, tá? É uma unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal para tratamento de esgotos por processo de sedimentação, flotação e digestão. Veja que são 3 processos envolvidos aí no tratamento de esgoto quando a gente utiliza o tanque séptico. Sedimentação, bem, simples de perceber, né, que o esgoto, a hora que chega ali na fossa, aquele material sedimentável tende a ir para o fundo, né? Por isso, sedimentação. E o outro, flotação, que estava colocado ali na norma. O esgoto, como a gente sabe, não é só matéria orgânica, né? Não é só material fecal, tem muita gordura de cozinha também.
E aí, pessoal, a gordura nesse ambiente da fossa, ela vai flotar, porque ela é mais leve, né? Ela tende à superfície. Por isso que a gente tem aqui no meio, só pegar minha caneta aqui, ó, a gente tem esse material aqui que a gente chama de escuma. Isso aqui é a gordura que flota ali, né? E fica compreendida entre essas duas unidades aqui de entrada e saída. Muito bem, então sedimentação, flotação. E a terceira é a nossa etapa de digestão. Veja só que a gente tem mecanismos físicos e mecanismos biológicos ocorrendo ali. O que essa digestão vai fazer? Vai pegar a matéria orgânica que está vindo ali no esgoto e fazer a conversão em CO2, água, metano, biogás. Veja que é uma digestão anaeróbia, tá, pessoal? Conduzida por bactérias anaeróbias ali presentes naturalmente no esgoto sanitário e que ao encontrar um ambiente ali acaba se proliferando, né? Então tenham em mente que são esses três processos que ocorrem dentro de uma fossa. Sedimentação, flotação e digestão. Bem, como eu tinha mencionado anteriormente, a NBR que orienta a execução desse projeto aí, né, seria a NBR 7229 de 1993, onde vocês encontram lá, pessoal, se vocês acessarem ali a NBR, vocês vão encontrar critérios quanto à profundidade, quanto ao intervalo entre limpeza, isso é muito importante, vai discutir mais à frente, a geometria dos tanques e o volume do tanque. Tá? O volume dessa unidade prismática que a gente constrói para dispor ali o efluente de maneira descentralizada. Né? Então veja que, se você quiser informação quanto à execução de uma fossa, de um tanque séptico, procure essa NBR aí. Certo, pessoal, mas aí se a gente olhar para a simplicidade desse sistema, não vai demorar para perceber que ele não vai ser assim, né? O pica das galáxias aí do sistema de tratamento, né? Obviamente que ele vai ter deficiências, né? De tal forma que, normalmente, a remoção de DBO deste sistema, quando se trata de esgoto sanitário, é em torno de 30% a 45% de remoção. Ao passo que a remoção dos sólidos, né, aquele que sedimenta ali, é de 50% a 60%. Bem, a gente já viu coisas aqui no canal que vão muito além dessa remoção, talvez incipiente, né? Então você já começa a perceber que existe uma necessidade de complementar esse tratamento. O que a gente dá para fazer a mais, né? Então veja que é importante ter esse entendimento que é um sistema, ok, descentralizado, barato, mas que ainda precisa ser complementado por alguma forma de tratamento, né? Então temos uma necessidade de um tratamento complementar. E qual tratamento? É aí que entra o filtro anaeróbio. O que o filtro anaeróbio vai fazer? Bem, me acompanhe aqui na tela. Ó. Então ele vai pegar aqui a saída do tanque séptico, aquele líquido, né, que percola aqui, que atravessa a tubulação de saída, e vai direcionar, pessoal, essa segunda unidade, que é o nosso filtro anaeróbio. Vai mandar lá para o fundo. Tá? Ele é um filtro anaeróbio ascendente. Essa laje aqui, vejam, ela é perfurada, tá? Então o esgoto, a hora que chega aqui, ele vai tentar escapar. E ele vai encontrar o caminho ascendente aqui. E aqui no meio, pessoal, tem um material suporte, tá? Pedra brita, pode ser, onde a gente vai ter o que ali naquela pedra brita? Aquele material, aquele leito suporte ali, né? O crescimento de micro-organismos que vão se aderir ali às custas da matéria orgânica que está percolando por esse leito. E assim você tem o que? A formação de um biofilme. Okay? E esse biofilme ajuda a remover matéria orgânica dissolvida ali. Pelo crescimento da bactéria, ela vai se utilizar ali, tal como los ativados, que a gente vê lá que a biomassa crescia em suspensão, degradando toda a matéria orgânica, o processo de nitrificação, né? A gente já discutiu aí no canal a remoção de fósforo, ou seja, todo aquele princípio de crescimento microbiano ocorre aqui, só que de maneira imobilizada. A bactéria não está em suspensão, ela está aderida a alguma superfície. E, obviamente, que é um filtro anaeróbio, então o processo de nitrificação, toda aquela remoção de nutrientes que a gente já discutiu aqui no canal e que carece de uma etapa aeróbia, não vai ocorrer aqui, né, pessoal? Então, vai ser bactérias destinadas à remoção de matéria orgânica, bactérias, obviamente, anaeróbias, tá? Ok, aí seguindo o caminho aqui, ele vem, verte na calha e sai para a sua disposição final, que é a unidade subsequente. Mas antes da gente falar do sumidouro, propriamente dito, né? No spoiler aqui do vídeo, vamos entender que para essa construção, para esse projeto aí de filtro biológico anaeróbio, existe
uma NBR específica, que seria 13.969 de 97. Tá? Então, ela orienta aqui os critérios, tal como para o tanque séptico, mas agora para o filtro anaeróbio. Está curioso como é que projeta um filtro anaeróbio? Busca ali na literatura, vocês vão encontrar essa NBR, descrevendo o passo a passo ali de como respeitar as normas técnicas para a execução desta unidade de tratamento. Tá? E aí, pessoal, como eu estava dizendo antes, o que esse material suporte faz? Ele vai servir como meio para crescimento microbiano. Essa é a ideia, tá? Então vejam ali, ó. Aqui está representado a pedra, né, a brita, que fica ali no leite suporte, no meio do filtro aqui. E nela vai crescer o biofilme. E aí uma representaçãozinha um pouco mais didática seria um conglomerado de micro-organismos anaeróbios, um consórcio de micro-organismos anaeróbios que atuam ali dando aquele polimento adicional na remoção de carbono. Também vamos ter aqui o que? A digestão anaeróbia, tal como visto antes, ou seja, a formação de biogás, né? Então vejo que é um tratamento para além daquilo que a fossa não consegue remover, para a gente tentar aumentar aquelas eficiências ali um pouco incipientes quanto à remoção de matéria orgânica, né? Essa é a ideia. E a pergunta seguinte é, para onde enviar o efluente? Como eu já havia dito, a gente vai mandar para o sumidouro. Então veja que aí são 3 unidades, né? Até o momento, tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. E o que esse sumidouro faz? Bem, é simples, né? O nome indica já, ele vai infiltrar o líquido, né? Esse efluente tratado que veio ali do filtro anaeróbio. Tá? É bem simples, né, pessoal? Basicamente você tem algumas formas de construir isso, né? Pode ser aí por dreno poroso, essas manilhas perfuradas. Tá? Então a ideia é só mesmo facilitar a dispersão dele junto ao solo. E aí um detalhe muito importante, pessoal, que está inclusive lá na NBR, vocês têm que tomar cuidado para que o teu nível inferior do sumidouro fique distante em pelo menos 1,50 m do nível do aquífero. Tá? Então vejam aqui, o que quer dizer? Que aqui está errado, né? Veja que ele está, né, já praticamente dentro do aquífero. Este nível aqui teria que estar aqui em cima, de tal maneira que você tivesse uma distância de pelo menos 1,5 m, tá? Para evitar contaminações do lençol freático que, será que o vizinho de baixo, pensando que é tratamento descentralizado, né, pessoal? Muitas vezes você acaba utilizando o quê? Água de poço, né, nos pequenos municípios. E a ideia aqui é evitar a contaminação, né? Então por isso ter esse cuidado aí com o nível do aquífero. Muito bem, agora é a hora de limpar a fossa, né? A gente já viu aí alguns conceitos sobre este tratamento descentralizado e agora é a hora de limpar. Ou melhor dizendo, qual é a hora de limpar? Né? Quando é o momento da gente fazer essa limpeza? Então, pessoal, a resposta para isso é o intervalo de limpeza, se vai ser 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso é critério quando você projeta a fossa. Isso é muito importante definir no momento que você está projetando a fossa, porque tem a ver com o volume dela. Tá, mas por que tem a ver com o volume? Olha só, esta equação está lá na NBR 7.729 de 93, né, que faltou um 9 ali. E o que ela traz para a gente? Traz que o volume é a função dessas variáveis aí, ó. Número de pessoas que estão contribuindo, a contribuição de esgoto por habitante, o TDAH, né, a nossa contribuição de lodo fresco e a taxa de acumulação de lodo. Tá? A taxa de acumulação de lodo, é esse K aqui. Ó. Este K, por sua vez, quando a gente olha nessa outra tabela que a NBR traz para a gente, vejam só, aqui nessa coluna, o que a gente tem? Reparem, temos os intervalos entre as limpezas em ano, 1, 2, 3, até 5 anos. E nesta a gente tem os valores de K em função da temperatura. Vamos supor, a gente está falando do Brasil, né? Então vamos pensar aqui em temperaturas acima de 20 graus Celsius. Vejam, pessoal, que ela muda em função do intervalo de limpeza. Tá vendo? Se eu escolher, quanto maior o intervalo de limpeza, ou seja, se eu fazer em 5 anos, esse valor de K vai ser 217. Se eu fizer ela anualmente, esse valor de K vai ser 57. Então vejam que o K influencia no volume. De tal maneira que, quanto maior o K, maior o volume.
E quanto maior o K, o que é aqui? Ó? Maior o intervalo de limpeza. Então, pessoal, quando te perguntarem, tá, mas quando que eu limpo a fossa? Aí você vai ter que saber como é que foi projetada essa fossa. Se é que ela foi projetada, né? Se é que ela não foi simplesmente escavada ali, feita, né? Sem critério, sem respeitar a norma. Mas, se a gente seguir a norma, vocês vão perceber que para limpar a fossa, a gente tem que ficar atento aí qual foi o intervalo já definido lá na hora de determinar o volume dessa fossa. Tá bom? Então esse é o critério aí para a gente entender quando tem que limpar. E aí só para ilustrar um pouquinho, pessoal, talvez o quão distante é a operação dessas fossas do que deveria ser, né? Do que traz ali para a gente a norma, eu trago aqui para vocês uma pesquisa que foi feita aqui no estado de Santa Catarina, junto a alguns municípios aqui da AMAV, ou seja, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, compreendendo aí uma população de 770 mil habitantes. Tem vários municípios aí, Blumenau, Gaspar, Indaial, né? Cidades, tirando Blumenau ali de médio porte para pequeno porte, né? E o que revelou essa pesquisa? Veja só, pessoal. Em verde, o que indica? Indica para a gente a quantidade de residências que faziam a limpeza da fossa. Então veja que é o verde, sempre abaixo aí de 50%, né? Com exceção desse município aqui, ó, Indaial. O roxo seria o que não realiza. Está sempre, com exceção de Indaial, a maioria também está sempre acima daqueles que realizam. Não sei, e a média regional? Quanto é a média desses municípios aí? 39% que de fato realizam a limpeza. E nem quer dizer que está sendo feita de acordo com critérios de projeto, só está dizendo que faz a limpeza. Tá? Então vejam que é um sistema simples, porém precisa ser bem operado, precisa ter esta abordagem de engenharia mesmo, pessoal. Que é um processo simples, mas que carece de manutenção. Tá? Então vejam aí que o cenário ele é um pouco distoante do que deveria ser. Certo, agora então a gente já entendeu aí que às vezes não se faz a limpeza ou que fica distante do que deveria, mas ok, vamos lá, vamos limpar a fossa. O que precisa? Obviamente que a gente vai precisar primeiro de um caminhão limpar a fossa, né? Então a gente faz ali o contato, o pessoal vem, faz a limpeza, né? Aquela parte superior ali mais rica em gordura porque flotou, né? E aí tá tudo lá dentro do caminhão, a gente fazer o que agora com esse lodo coletado? Que também é uma outra pergunta muito importante, né? Bem, obviamente que existem casos de crimes ambientais aí, né, de maneira bastante recorrente no Brasil. O pessoal acaba pegando esse lodo e dispõe inadequadamente no ambiente. Imagina, pessoal, lodo às vezes acumulado ali por 5 anos, como a gente viu. Então tem muito resíduo ali, pode ser até resíduo já mais inorgânico, você tem coliformes, carga orgânica elevada também, tudo de uma vez só, né? Então esse cenário ele é inadequado, ele é crime, né? Você vê aí várias reportagens, né, divulgadas na internet em que mostra que essa prática ela ocorre no Brasil. Certo, a gente já entendeu que isso aqui é errado, então qual seria a rota mais praticada no Brasil que respeita a legislação? Bem, é destinar esse lodo para unidades de tratamento de esgoto, para as ETs. Tá? Então, o lodo vai ser encaminhado para a ET, é um custo, né? Isso o pessoal tem aí já bem estipulado por volume, né? E aí chega lá na ET e vai passar por todo o tratamento como se fosse esgoto da rede. E o problema é que isso precisa ser muito bem calculado, né, pessoal? Às vezes a sua ET é projetada para uma carga orgânica. O pessoal, esse volume aqui é pequeno, não vai mudar tanto, né, o desempenho da estação. Acontece que o lodo está mais concentrado, a DBO, a DQO deles é muito maior do que o esgoto sanitário. Tá? Então, o que a gente deve ter atenção é a carga e não a vazão. Tá? Então, por que eu falo disso, pessoal? Vejam aqui, ó. Lá no livro do Medical of Ed, a gente tem uma faixa que traz para a gente que a DBO de lodo de tanque séptico, né, fica aí compreendido entre 1.200 a 4.800, enquanto que a DBO, para a qual a ET foi projetada, do esgoto sanitário, é de 300 mg por litro. Então vejam, fazendo as continhas aqui, ó, de 3,4 a 16 vezes maior que a DBO do esgoto sanitário. Então tem que ter uma cautela aí com o suporte da estação para que isso não sobrecarregue, né? Não sobrecarregue porque, como eu estava falando, a gente deve ficar atento à carga orgânica, né? Porque esse valor aqui vai aumentar bastante, né? A DBO.
Ok, pessoal? E aí isso faz o quê? Quando a gente estudou ali o vídeo de requisitos de oxigenação, o que a gente fez? A gente calculou a carga orgânica que vai ser colocada na estação. E se você traz ali uma bomba de uma vez só, né? Será que esses aeradores vão dar conta de suprir a demanda? Então fica aí essa reflexão, né? Um outro ponto muito importante que a gente deve ficar atento, que não necessariamente tem a ver com oxigênio, é sim com a parte do tratamento preliminar, né? Então, quando você vai fazer este processo de trazer o lodo da sua fossa para a ET, né, tem que cuidar bastante aí porque, né, acaba vindo muito material grosseiro. Muitas vezes o pessoal dá descarga em casa com preservativo, com absorvente, com papel, cigarro, né, isso tudo é prejudicial à ET no sentido que não é um material biodegradável, né, ele tem que ser removido. E aí se você não tiver um tratamento preliminar eficaz para fazer isso, vai acabar passando ali, vai acumulando inorgânicos dentro do seu processo biológico, atrapalhando, né, problema de bombas ali, porque isso pode causar entupimento. Então, fique atento a teor de orgânicos e tratamento preliminar quando você for dispor este material na ET. Tá, e aí? E quando não tem uma ET? A gente sabe que o Brasil ainda passa por um processo de universalização do saneamento, né? Um pouco distante ainda, e a grande maioria dos municípios não tem ET. Tá, é um caminhão, ele pode ir no município ao lado. Só que às vezes o município ao lado também não tem, né? E aí? Faz o quê, né? Qual a alternativa? O que a gente pode fazer? Bem, aí, pessoal, a gente tem que começar a ver algumas alternativas ainda talvez incipientes, mas que pode ser muito bem aproveitada no Brasil, né? Dadas as condições climáticas, às vezes a disponibilidade de área, que são os sistemas alagados construídos, tá, pessoal? O que é esse sistema? É um sistema, como vocês veem aí, é um sistema natural, tá? O que quer dizer que é natural? Que não precisa de energia para aerar, para recalcar, é um sistema que dispensa a necessidade de produtos químicos e muito aplicável a unidades descentralizadas, tá? Ou seja, unidades locais aí de tratamento. A gente tem mais uma fotinha aqui que representa o que ele envolve. É uma unidade prismática, tá? Retangular aqui, pode ser, onde você tem o que lá dentro? Materiais com diferentes granulometrias destinados a, nessa parte mais superficial, pessoal, a acomodar o lodo. Você vai jogando o lodo aqui. Com o tempo, esse lodo vai secando e vai produzindo então um material mais, obviamente, seco e o líquido vai infiltrando, vai percolando. Tá? Tem um dreno aqui embaixo que encaminha isso para um poço, né, onde vai ficar aqui esse lixiviado que a gente está falando. E vejam que é simples, né? Basicamente a gente tem uma unidade onde se dispõe o lodo ali e ele vai infiltrando naturalmente e reduzindo o volume e se estabilizando. Estabilizando no sentido de, se tiver resíduo orgânico ainda ali, ele vai, né, devido à atuação das bactérias que também estão presentes, sendo cada vez mais mineralizado. Tá? E qual que é o papel dessas macrófitas aqui, dessas plantas? Ele tem assim mais uma função especial de ajudar a não colmatar, né? Porque as raízes que vão se desenvolvendo sobre esse sistema alagado construído, ela vai meio que perfurando o solo ali e ajuda o líquido ir percolando, né? O líquido, o lodo em si, né? Esse lixiviado que a gente tinha comentado. Então vejo que é oportuno, né, essa questão das plantas ali, justamente para não entupir rapidamente essa tua alternativa aí para gerenciar o lodo que vem do caminhão limpa-fossa. E aí no Brasil, pessoal, a gente tem aqui o professor Von Spern, lá da UFMG, que vem desenvolvendo pesquisas, né, em escala e piloto, onde vocês conseguem ver na foto aqui, ó, o caminhão limpa-fossa chegando e dispondo este líquido coletado junto às fossas. Aí você me pergunta, pô, mas parece que vai transbordar, né, porque está, né, uma vazão grande ali. Acontece que esse sistema, pessoal, ele é operado em batelada. O que é isso? Você enche, né, você vem aqui, descarrega o caminhão até o volume ali que compete, né, e aí você espera ele secar, né. Então vejam que é um sistema que vai operando em ciclos, né? Com o tempo você vai tendo essa mineralização. Claro que é uma alternativa simples, né? A gente está falando aqui de baixo custo. O que a gente vai precisar, obviamente, é de áreas maiores, porque você vai precisar sempre ter algum
desse leito aí disponível para receber. Tá? Mas é importante destacar aqui o trabalho lá do pessoal do FMG, especial do professor Von Sperling, sempre pesquisando alternativas de baixo custo, né, pessoal? Que a gente tem uma realidade nacional aí muito carente no saneamento e leitos, né, os sistemas alagados construídos aqui, acaba casando bem com o propósito, né, de dispor esse material sem maiores custos. Tá, é eficiente? Talvez seja essa a pergunta agora, né? Vejam que, inclusive essa dissertação que o professor Von Sperling orientou, né, reparem nessa tabela aqui, traz para a gente eficiências em termos de remoção de DQO para diferentes unidades de tratamento, veja lá, na Tailândia, na França, em Camarões, no Brasil, Senegal, com taxas de aplicação diferentes também, né? A gente vê desempenhos, né, entre parênteses aqui, sempre acima de 90%, pessoal, na remoção de DQO, daquele lixiviado, tá? Daquele lixiviado que, né, tirando sólidos ali, ele vai percolando, e aí você tem uma remoção bastante interessante de DQO. Mesma coisa aqui de sólidos, né? Olha só, 99%, 96%, 94%. Então, isso pode nos encorajar a buscar essa alternativa muito mais segura, né, do que permitir, né, a disposição, obviamente que não é permitido, né, mas pelo menos que as pessoas ponham a mão na consciência de que jogar no rio é inadequado, né, pessoal? A gente tem alternativa, né? A gente tem alternativa para fazer isso. Certo, então aqui agora uma imagem, pessoal, para que vocês consigam reparar no aspecto, né, depois dele seco aqui, veja como que ele vai ficando. E logo abaixo, ainda naquela dissertação, ela traz para a gente um gráfico interessante aqui, ó, que traz para a gente o acúmulo deste lodo na parte superficial ali do sistema, né, do leito, e você vai vendo ele aumentando de altura, obviamente, porque você vai dispondo cada vez mais, né, repetindo cada vez mais os ciclos ali, e consequentemente essa altura vai aumentando, até que chega um ponto onde você tem que fazer a raspagem, fazer a remoção desse material. E a pergunta que fica, o que fazer então com esse resíduo, né? Porque vejam, a gente tinha lá a fossa, né, passou pelo filtro, a gente estava sempre preocupado com a fase líquida, depois a fase sólida, e chega um ponto que tem que dispor esse material já estabilizado. E aí, como alternativa, por que não considerar o aproveitamento agrícola desse lodo, né? Será que ele apresenta condições favoráveis? Bem, pessoal, aí vocês têm que levar em consideração que no Brasil aqui a gente tem a resolução CONAMA, né, a 375 de 2006, que define critérios e procedimentos para uso agrícola de lodo gerado em estações de tratamento de esgoto sanitário. Então vejam que considerar o aproveitamento desse material na agricultura é plausível, né? Inclusive a gente tem resoluções orientando acerca disso. E casa muito bem com o cenário local da tecnologia descentralizada, né? A gente conseguir reaproveitar esse material respeitando a legislação que é posta ali pelo CONAMA. Tá? Certo, pessoal? Então, eu acho que a gente consegue, assim, pelo menos ter uma ideia do combo, né? De tudo que envolve um tratamento descentralizado no sentido de que ele é disposto na fossa, a fossa tem critérios, né? Até o nome fossa às vezes é um pouco inadequado, né? Um tanque séptico. Ela tem critérios de projeto, a limpeza dela deve ser pensada na etapa de projeto, para que isso fique bem estabelecido. Não é só fossa, a gente precisa complementar porque ela é ineficiente, né? A gente precisa ter um tratamento por filtro anaeróbio e depois um sumidouro, né, respeitando ali o mínimo de distância para o aquífero. Certo, e aí uma hora a fossa vai entupir, a gente tem que dispor ou melhor dizendo, remover esse material e se não for numa ET, você pode considerar outros mecanismos alternativos aí numa pegada mais social, né? Que, como é o sistema de alagados construídos. Ok, pessoal? Então, acho que paramos por aqui hoje. A gente consegue, sim, discutir um pouquinho sobre tratamento descentralizado, que é um tema talvez um pouco carente aqui no canal. Se fez sentido para ti, se é por aí que vocês querem ter um pouco mais de fala, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá? Quem fala aqui é o professor Thiago Belli. Agradeço se você ficou até o final do vídeo aqui. E se fez sentido para ti, se inscreva, deixe seu like aí, que assim a gente consegue mostrar para o YouTube que esse é um tema importante a ser debatido no meio acadêmico e na prática aqui no Brasil. Um
Valeu pessoal, um abraço, até o nosso próximo vídeo.